Fala pessoal, CLT Investidor aqui, mais um vídeo. E hoje eu queria tratar de um tema muito importante, como vocês viram aí no título do vídeo. O porquê eu acho que o INSS é o maior esquema de pirâmide do nosso país. Tá? O INSS, ou Instituto Nacional de Seguro Social, foi fundado em 1920 com um nome chamado de Caixas de Aposentadoria e Pensões, CAPES. Não confundir os nomes, por favor. Inicialmente foi criado por empresas para os funcionários. Aí, ao longo do tempo ele foi unificado pelo governo, se tornando hoje o que a gente conhece como INSS. O objetivo é muito simples de como funciona, né? É garantir com que os trabalhadores, depois de um tempo, né, possam ter ali uma renda, mesmo depois que pararem de trabalhar. A ideia, assim, ela no início foi muito bem vista pela população. Os trabalhadores viram que poderiam ter um descanso e não precisariam trabalhar até morrer, né? Poderiam parar de trabalhar e ter ali uma renda vindo para eles, né? Só que as pessoas que idealizaram isso não pensaram em algo extremamente importante, principalmente quando foi unificado pelo governo, que é o longo prazo. Pois é, o longo prazo muitas vezes, assim, para nós que somos investidores, é o nosso maior aliado, mas para a Previdência Social, por incrível que pareça, será o maior inimigo. Está sendo já, né? O objetivo aqui, pessoal, desse vídeo é falar um pouco de como funciona o INSS. Você sabe como é que funciona? Basicamente, eles usam um modelo chamado de repartição simples. O que é isso? Repartição simples é basicamente você pagar, mas não para você no futuro. Se a gente vai olhar para os investimentos, a gente pensa que é isso. Mas é muito diferente. Você paga hoje, você que é CLT e contribui, você paga para que as pessoas que já estão aposentadas possam receber. Então, basicamente, você está pagando para outra pessoa. E no futuro, quando você se aposentar, as pessoas que estarão trabalhando no futuro é que vão pagar para você. Mas, cara, qual que é o problema disso? O problema é que, bom, quando o projeto foi idealizado, a nossa expectativa de vida, a expectativa de vida média do brasileiro era em 1920, né? Hoje, em 2026, é outra. Com os avanços da medicina e tudo que envolve, fez com que a nossa expectativa de vida aumentasse. O que faz com que existam mais pessoas que irão receber o benefício quando se aposentarem. As pessoas viverão mais e passarão mais tempo recebendo os benefícios. No início, existiam cerca de 10 pessoas contribuindo para uma pessoa receber, né? Ser o beneficiário. Com o passar do tempo, como eu falei, as pessoas foram aumentando a sua expectativa de vida, foi aumentando também o número de pessoas que precisariam receber esse benefício. Então, existiam muito mais pessoas recebendo. E o número de pessoas contribuindo, pagando, né, continuou. O problema é que quanto mais o avanço da medicina vai indo e a taxa de natalidade vai baixando, a gente vai ter menos pessoas contribuindo e mais pessoas recebendo. O que é que acontece se você, que vamos dizer que paga uma pessoa, digamos assim, tiver que pagar duas? Imagine se do nada você se sustenta só e a sua renda é aquela ali. Do nada chega outra pessoa para você sustentar. Do nada. O que acontece? Não preciso nem dizer, né? A chance disso quebrar é muito grande. É por isso que a gente fala que é um esquema de pirâmide. O topo está se tornando cada vez mais, vamos dizer assim, mais largo e achatando a base da pirâmide.
Então o alicerce, que é o mais importante, está ficando menor e o teto, vamos dizer assim, está ficando maior. E trazendo aqui uma alegoria de uma casa, né? Você vai prejudicando a fundação, a tendência da casa é cair. Infelizmente, isso não tem sido assim, tem sido pouco divulgado, mas por ser um assunto um pouco chato de entender, exige um entendimento assim um pouco maior, as pessoas não fazem ideia do perigo que é isso. E muitas têm essa ideia de que quando chegarem lá na sua velhice e se aposentarem, eles vão ter o seu benefício lá. O problema é que se você ganha das pessoas que estão trabalhando e não necessariamente daquilo que você contribuiu no passado, o que é que vai acontecer se não tiver ninguém para contribuir agora? De onde vai vir esse dinheiro? Essa é a questão. Então vamos colocar aqui na tela agora uma imagem que exemplifica muito essa questão. A gente tem aqui 3 imagens de 3 anos diferentes. A gente tem o cenário não atual, né? A gente está aqui, o intermediário está em 2022, a gente está em 2026, mas a gente pode usar como base. A gente tem 1950 e uma projeção para 2050. Então, como você pode ver aí, a gente tem os dois lados, né? Feminino e masculino. Aí, 1950, a gente tem aí no eixo Y a idade e aqui no eixo X a porcentagem. Se você for pegar aí em 1950, a quantidade de pessoas que tinha entre 25 a 45 anos era bem significativo, né? Aí a gente vai subindo aqui e quanto mais a gente sobe nesse gráfico, menos pessoas existem vivas, né, para receber o benefício. A gente pode notar aí que a partir dos 80 é quase nada. Vindo aqui para 2022, o cenário já muda. A gente percebe uma base muito mais achatada e uma zona intermediária muito maior. Só que a gente pode parar para pensar, poxa, isso não tem problema, né? Geralmente as pessoas que trabalham estão nessa idade entre os 15 aos 45, então a gente está conseguindo. Cara, mas lembra que eu falei que o longo prazo vai ser o que vai prejudicar esse sistema? Se a gente for para o ano de 2050, a coisa já vai mudando. A zona intermediária da pirâmide, que agora não é mais uma pirâmide, né? Ela se achatou muito mais. A base também. E a zona intermediária se achatou. E a zona intermediária para alta, para o topo lá, está se tornando cada vez maior. Então a gente vai pegar aí na faixa de 60 para 69, 74. Se a gente for comparar aqui com 2022, a gente tem aqui 1,2% de pessoas entre 74, falando de homens, né? 1,2% de 70 a 74, e em 2050 essa mesma faixa de idade já está com 2,5%. Então a gente aumentou aí cerca de 1,3% de pessoas. O que é que isso significa na prática? Mais pessoas beneficiárias do programa e menos pessoas contribuintes no programa. Então, basicamente, algo que era 3 para 1 está começando a baixar. Então, a gente tem 3 para 2 agora. Qual é a tendência no futuro? Se essa situação chegar, acredito que nem chega nisso, o sistema quebra. A gente já está com uma boa porcentagem do PIB do país inteiro, das aposentadorias. Uma parte significativa do PIB para pagar esse programa, né? E a tendência da pirâmide, que uma vez era uma pirâmide normal, a tendência é que ela se torne uma pirâmide invertida, né?
como eu falei para você, a base vai se achatar e o topo vai se expandir. Quando isso acontece, a pirâmide vai cair. Então, o que é que a gente vai fazer? Então, é extremamente importante que você, enquanto investidor aqui no meu canal, entenda que isso é algo que, assim, é uma questão de tempo, não é uma questão de se, de probabilidade, é uma questão de quando. Porque, cara, a taxa de natalidade nossa não está aumentando. A gente teria que manter aí uma taxa de natalidade muito alta para conseguir. Porém, com o avanço da medicina, as pessoas estão vivendo mais. E isso é algo que não tem como mudar, né? Então, você tem que pensar, cara, o que é que você vai fazer quando chegar lá na frente e o país não conseguir ou aumentar cada vez mais o tempo de contribuição, né? Hoje está em 60 e... quanto para homens? E para mulheres um pouquinho menos, já beirando aos 70. Então, o que você pode fazer para amenizar isso da parte do governo é aumentar o tempo de contribuição, que antes era de 50 anos, 55, sei lá, hoje já está beirando 70. Provavelmente daqui a 10 anos eles vão fazer outra reforma, porque não vai ter jeito, ou faz a reforma ou o país quebra. E, cara, infelizmente as pessoas que depositaram as suas esperanças nesse sistema, achando que poderiam ter ali a sua renda no final das suas vidas, né, depois de uma vida de trabalho exaustiva, cansativa, vão acabar se decepcionando, né? Então é por isso que é importante para a gente, enquanto investidor, não depender disso. E como é que você pode fazer para não depender disso? Investindo. Você tem que investir e tentar criar uma forma de renda, de construir patrimônio, para que quando chegar esse período, esse tempo, você não seja refém do INSS. Se até lá ele ainda pagar, ótimo, beleza. Mas se não, cara, o que é que você vai fazer? Você já não vai conseguir trabalhar, você já vai estar com idade avançada, e aí? Vai fazer o quê? Né? Então, é por isso que é tão importante, é um tema tão pertinente, algo que nasceu com um objetivo até legítimo, né? Garantir que as pessoas que trabalharam durante suas vidas ali, contribuindo, pudessem ter uma aposentadoria, né? Pudessem receber o benefício depois de uma certa idade. Porém, não foram levantados os devidos cenários, né? Não foi pensado nessas possibilidades que, infelizmente, hoje em dia não são mais possibilidades, são riscos reais, né? Como eu falei, a questão agora é quando. Então, se você não quer depender disso, se você quer, cara, ter a sua fonte de renda ali à parte desse esquema de pirâmide, você tem que investir, você tem que construir patrimônio de alguma forma. É por isso que eu acredito muito nos investimentos, como uma forma muito democrática de se atingir uma certa liberdade, talvez não para ficar rico, mas pelo menos para não depender de um programa que está fadado à falência caso não ocorra alguma reforma aí a níveis macroeconômicos, né? Pessoal, por hoje é isso. Esse era o papo que eu queria bater com vocês, a destrinchar um pouco mais dessa questão do INSS, né? Enfim, para que a gente pudesse entender um pouco mais sobre isso, ok? O INSS foi criado para um Brasil jovem que hoje já não mais existe, né? Não que seja uma coisa ruim, as pessoas viverem mais, obviamente, mas o modelo claramente não vai se sustentar por muito tempo, ok? Por hoje é isso. Valeu, falou, até a próxima.